Você já se perguntou quando você deve usar o MySQL ou o MongoDB? Existem algumas diferenças quando a gente precisa adotar e escolher entre um banco de dados relacional e um banco de dados NoSQL, neste caso, orientado a documentos. E muito dele está associado à abordagem da nossa aplicação e à modelagem de dados. É neste vídeo que eu vou falar sobre esse assunto. Então, se você quer entender um pouco melhor o que te ajuda a decidir qual banco de dados você vai optar, fica aqui comigo que você vai entender com certeza tudinho. E se ficar alguma dúvida, obviamente, é só deixar nos comentários que a gente responde. Meu nome é Juliana Mascarenhas e bem-vindos a mais um vídeo do Simplificando Redes. Então, para que a gente possa entender se a gente escolhe um banco de dados relacional em detrimento de um NoSQL ou vice-versa, a gente precisa entender primeiro o propósito de cada um. Se você quiser ver em detalhes, porque eu vou fazer só um overview, tem aqui em cima um vídeo explicando a diferença entre NoSQL e SQL. Mas eu quero mostrar para vocês os modelos de dados, porque eles impactam diretamente na nossa escolha e qual que é a abordagem que a gente vai estar utilizando na hora de estruturar os nossos dados e também qual que é o viés que a gente vai estar dando para a nossa modelagem, para a nossa aplicação. Esse aqui você já conhece, é o modelo relacional. Eu estou usando o dBeaver aqui para já ver uma sample que eu tenho, que eu geralmente uso nas aulas. E a gente tem uma estrutura aqui, que muita gente já conhece, onde nós temos aquela estrutura tabular, onde os dados estão espalhados em diferentes tabelas, de maneira que a gente evite as redundâncias. Então, nós temos um esquema normalizado. Se você quiser saber um pouco mais sobre normalização, me fala aqui embaixo. A gente tem aqui um sistema transacional, também desses assuntos tem card aqui em cima, em que a gente precisa ter eficiência na inserção, remoção e atualização dos dados, tá? Então a gente precisa de consistência em detrimento da disponibilidade. Esse é o core de um banco de dados relacional. E para a gente entender, eu estou aqui no MongoDB, eu vou mostrar para vocês uma sample que eu geralmente estou utilizando. O cluster estava parado, já já ele volta, para que a gente possa entender qual é a estrutura do MongoDB, é orientado a documentos. Então, nós estamos, diferentemente de bancos de dados relacionais, estamos utilizando o JSON para estar reportando as imagens para o usuário e armazenando em BSON as informações, tá? Então, neste caso, o que a gente precisa ter em mente? Porque a abordagem aqui é diferente. No MongoDB, a gente tem disponibilidade em detrimento da consistência. Então, nós temos algo denominado aqui como Eventual Consistency, diferentemente de bancos de dados relacionais, onde nós temos uma Strong Consistency. Juliana, o que é isso? Então, a Eventual Consistency é muito relacionada a sistemas distribuídos, onde você só alcança o consenso através da difusão da informação dentro do sistema. E o que acontece em um sistema distribuído? Na difusão da informação, pode acontecer que o nó que você esteja acessando não tenha a informação mais atualizada possível daquele dado. Se sua aplicação funciona dessa forma, beleza, você pode usar nessa abordagem. Mas existem ainda outros pontos importantes a serem destacados. Então, pessoal, se a gente for perceber, aqui o que nós temos é um documento. Dentro desse documento, JSON, nós temos uma série de dados diferentes e objetos. Se você for perceber, dentro desse produto aqui, que é um array, é um vetor, nós temos um objeto que tem alguns campos com valores associados, certo? Então, a estrutura de JSON é bem particular. Se você quer, me fala aqui que eu falo especificamente sobre ele. Mas então, a abordagem que a gente tem aqui é, eu consigo enxergar que está tudo junto, né? Vamos fazer um comparativo. Aqui, a gente tem o ID do pedido, o ID do consumidor, ok? Cliente, né, seria o local. Olha só, a gente tem o local já associado da venda. A gente tem o status da venda. A gente tem os objetos com os produtos, quantidade, preço e tudo mais. Perceba que isso aqui, dentro de um banco de dados relacional, estaria separado. Qual que é o intuito aqui? Peraí, se no banco de dados relacional é separado, por que no MongoDB, orientado a documentos, está tudo juntinho? O foco aqui é a disponibilidade. Então, uma máxima do MongoDB é o seguinte: dados que são acessados em conjunto devem se manter, devem ser armazenados em conjunto. A abordagem aqui é voltada para a aplicação. Então, neste caso, o ponto fundamental que pode te ajudar a escolher entre um e outro é o seguinte: a gente precisa estar olhando aqui para eles com a seguinte abordagem. Quando a gente fala de bancos de dados relacionais, a gente fala que o modelo de dados vai ditar como que a aplicação vai funcionar. Então, a gente otimiza esse modelo de tal forma que a gente tem uma série de vantagens ali associadas, e tem aqui em cima, já deixei os cards sobre esse assunto, de forma que a aplicação precisa se alinhar à execução desse modelo, ao acesso dos dados que estão armazenados e estruturados daquela forma. Então, aqui, a gente precisa traduzir do mundo lá da programação e orientação a objeto para o mundo do modelo relacional,
fazendo um match entre um e outro. Por isso também tem o RM, né, que ajuda aí muitas pessoas que não estão familiarizadas com SQL a executar operações, principalmente CRUD, que são as mais simples, para poder estar recuperando informações de banco de dados. E também tem um vídeo sobre esse assunto. E aí, quando a gente fala de MongoDB, o que a gente está falando é o processo inverso. Aqui, quem vai ditar como o modelo vai operar é a própria aplicação. Então, o que você precisa ter em mente neste caso é que eu preciso entender como a minha aplicação funciona. Qual a necessidade da minha aplicação? O que meus usuários vão mais consumir? E dessa forma, com outras perguntinhas também, que eu posso abordar em outro vídeo, que é um assunto um pouquinho mais longo, é que você vai construir o seu modelo. Lembra lá? Vamos voltar lá rapidinho. Lembra aqui, então, que a gente viu tudo junto? Já que eu estou lidando com pedidos nesse exemplo, o que meu cliente precisa para eu estruturar esse modelo? O que eu preciso definir dentro do meu JSON, do meu documento, das minhas coleções, de forma que eu possa suprir a necessidade do outro lado, da aplicação. Então, quando a gente fala de bancos de dados relacionais, MongoDB, de maneira geral e mais direto ao ponto, são essas as questões. A gente pode traçar, sim, outros pontos, mas vai sempre cair nesta abordagem. Banco de dados relacional, onde o foco é a consistência dos dados em detrimento da disponibilidade e, consequentemente, ele dita como que a aplicação precisa operar com base na sua estrutura dos dados. E o MongoDB, orientado a documentos, ele vai trabalhar com a aplicação, com o que a aplicação precisa. Então, a aplicação vai ditar como que o modelo vai ser construído. E aqui nós temos a disponibilidade em detrimento da consistência. A gente tem, então, o Eventual Consistency. Pessoal, de maneira geral, foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui embaixo, que a gente pode, quem sabe, vir o tema de um próximo vídeo.